Coluna desajeitada. O batedor nas pernas já é sinal de desconforto. Os olhos totalmente desalinhados com as telas. Isso é um sinal de perigo. Parece mais um verdadeiro show de contorcionismo no ambiente de trabalho. A falta de postura no ambiente de trabalho pode acarretar problemas à saúde. A ergonomia, ela traz uma prevenção a essas doenças, como a hérnia de disco, a escoliose, que é o desvio da coluna também. Todas essas patologias são consequências também de uma má postura. Lógico que existem outros fatores de riscos também que aumenta o desenvolvimento da hérnia de disco. Por exemplo, tem um estudo que traz que a população jovem tem desenvolvido também hérnia de disco, sendo que é considerada uma doença da terceira idade, mas devido ao quê? Aos desvios posturais. As doenças sofridas por causa do comportamento estranho na rotina está no bojo das doenças ocupacionais. Envolve prejuízo à saúde do trabalhador. A hérnia de disco, por exemplo, que é diagnosticada com um afastamento da cartilagem da coluna do paciente, está no topo da lista de afastamento do trabalho no ano passado. São meses em recuperação. A gente também não tira um momento de lazer, não faz uma atividade física. Então, se você avaliar a população brasileira, principalmente, a maioria está sobrepeso, está num nível de estresse altíssimo. Então, quando você fala em vamos cuidar da saúde, vamos manter uma postura mais adequada, não é somente naquele momento, é ao longo do nosso dia a dia também. E você, como é que você tem se posicionado na frente do computador, seja em casa, no escritório, nos prédios públicos? São várias as situações. A Raiane está mostrando aqui para a gente, inclusive, uma dessas posturas, né, que no primeiro momento pode parecer um pouco relaxante, relaxado para esticar um pouquinho, mas com o passar do tempo, além de ficar desconfortável, traz problemas, né? Com certeza. Nós temos que ter muito cuidado ao utilizar o computador, principalmente em casa, onde a gente pensa, não vai gerar dor, não vai gerar lesão. Nesse momento não, mas ao longo da vida, por exemplo, alguns meses, com essa posição, isso pode gerar consequências na coluna também, como hérnia de disco, desvios posturais também. Não só na lombar. Agora, Raiane, por favor, vamos sentar direitinho, vamos mostrar, vamos corrigir isso daí, mas aí as dores podem, por exemplo, começar na lombar e vir até a cervical. Exatamente, porque a nossa coluna, ela não foi feita para ficar numa única posição. Só que a nossa tendência natural é lembrar a posição fetal, que é uma posição flexora. É mais fácil, é mais cômodo. Então, a gente tem que sempre se atentar. Não é manter retinho que nem um robozinho durante o dia. Não vai conseguir, porque o nosso organismo realmente não consegue. Só que se a gente manter uma postura mais alinhada por maior parte do tempo durante a execução da tarefa, de qualquer atividade, isso vai gerar alguns benefícios também. E os acessórios também vão ajudar, né? Por exemplo, aqui nós temos alguns exemplos. Isso. Aqui nós temos o suporte do notebook, que é uma situação que a gente encontra muito comum, principalmente em casa, por causa da pandemia que nós tivemos, né? E trouxe essa situação de home office, onde algumas empresas já têm se conscientizado em oferecer não somente o mobiliário, mas também essas adaptações, esses ajustes para o trabalhador. Só que eu vou fazer uma observação. Não adianta a empresa oferecer o melhor mobiliário se ela não capacita, não treina o funcionário para sentar adequadamente naquele... Bom, aqui o notebook eu estou vendo que está inclinado, aqui fica um pouco difícil para digitar, por isso vem os acessórios também do computador para ajudar na postura. Exatamente. Aqui nós temos sempre que lembrar que a cabeça ela deve ficar numa posição neutra, de forma que nós não vamos fazer esse movimento com a cabeça para cima, para olhar nessa parte superior do computador, ou movimento para baixo, para olhar nessa parte inferior. Ou seja, nós temos que manter a cabeça alinhada numa posição neutra, porque não vai gerar uma sobrecarga nessa região cervical nem do trapézio. Sabe aquela sensação de peso, de cansaço? Muitas vezes é por causa da má postura. E a gente fica ao longo do dia, muitas vezes no computador, no celular, com essa postura inadequada. Para os pés, além do suporte, a posição na cadeira também faz a diferença. Nós temos que nos atentar não só ao posicionamento aqui na cadeira, o que a gente sempre orienta? Sentar com o bumbum bem próximo aqui do encosto da cadeira, porque ele estabiliza toda a nossa coluna, gera uma posição também de relaxamento, de forma que você não fica todo momento naquela tensão. E ter o maior cuidado, principalmente com os pés, por causa da circulação.
O apoio de pé, ele é exigido desde que o funcionário, mesmo com o ajuste da cadeira, da altura, ele não consiga alcançar o pé no chão. Aí sim a gente tem que oferecer um apoio de pé, tá? Para não ter esse comprometimento. A ginástica laboral pode ser uma grande aliada. Um programa de exercícios aplicados durante a jornada de trabalho pode ajudar a minimizar os impactos das doenças e compensar a sobrecarga. Além disso, melhora a postura corporal. É uma ótima prevenção. Sempre, se você está sobrecarregado, se você está sentindo necessidade de fazer uma pausa, seja no serviço ou seja na atividade laboral em casa, a implementação de pausa é extremamente importante. Outra coisa também é fazer atividade física regularmente, porque não adianta a gente ter só aqueles 15 minutinhos que a gente para ali na empresa e faz o alongamento. Ajuda muito, porque a gente promove uma conscientização também do funcionário, de forma que ele tem que entender que ele precisa cuidar do corpo dele também. Para especialistas, empresas e funcionários precisam estar compromissados. Eu tenho observado que muitas vezes a gente ainda tinha aquele certo receio, mas eu não vou fazer uma atividade física. Só que tem melhorado-se muito essa conscientização. Eu acredito que essa seja a palavra correta. Por quê? O funcionário consciente, ele tem a consciência de que se ele não manter uma postura adequada, se ele não fazer uma atividade física, se ele não cuidar da própria saúde, infelizmente ele vai ter que afastar daquela função para cuidar da doença. Então, assim, tem se melhorado muito esse ambiente de trabalho, mas pensando também na saúde mental do funcionário e a parte física também.